Jornal da Globo. Oferecimento Bem Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Somos cada vez mais um país menos agrícola. A conclusão é de uma pesquisa do IBGE que compara levantamentos sobre o consumo do brasileiro feitos em 79 e em 99. Nesses 20 anos, nos tornamos consumidores mais sofisticados, que compram mais carros, mais celulares, menos carne, menos arroz. As surpresas desse ranking e como a produção industrial mudou por causa dele é o que você vai ver agora no Jornal da Globo. E vai ver também. Estranho no Ninho. Drama de menino brasileiro em Taiwan está chegando ao fim. Psicóloga que cuida do caso na Ásia diz que o garoto não consegue se adaptar ao novo país. Crime e paixão. Universitária de Brasília forja o próprio sequestro, mobiliza a polícia de 4 estados e diz que fez tudo por amor. Colisão de estrelas. Hubble mostra imagens inéditas de galáxias desconhecidas a mais de 300 milhões de anos-luz da Terra. Recuperação total. Gustavo Kirten volta às quadras com uma tranquila vitória contra o russo Nikolai Davydenko. Agora, no Jornal da Globo. Está perto de um desfecho uma história que comoveu o Brasil. O drama do menino gaúcho que perdeu a mãe, depois o pai e acabou longe da família que sempre conheceu. E Ruá, de 6 anos, está afastado da avó que o criava, morando com tios na ilha de Taiwan, na Ásia. O menino sonha em voltar para casa, mas a palavra final cabe à justiça taiwanesa. A reportagem é de Paulo Renato Soares. As últimas notícias que chegaram da Ásia fizeram a família de Ihuá voltar a sorrir. O laudo de uma psicóloga taiwanesa, apresentado no processo, que vai decidir quem ficará com o menino de 6 anos, comprovou que ele não está adaptado à vida no país. A juíza responsável pelo caso pediu informações sobre o Brasil e os parentes brasileiros. A avó quer mostrar com fotos que Ihuá tinha uma vida confortável e era amado pela família. A gente está fazendo tudo isso porque ama o Ihuá e quer ele de volta. O drama do garoto gaúcho começou em março do ano passado. Depois da morte da mãe, o pai do menino o levou a Taiwan para conhecer os parentes. Teng Shu-Wu acabou morrendo e Ihuá ficou com um tio que não permitiu a volta dele para o Brasil. A família chegou a ir ao país asiático tentar trazê-lo de volta. E desde então, luta na justiça pela guarda da criança. O Ministério Público Brasileiro, que auxilia a família, também está preparando um relatório sobre o Brasil, o Rio Grande do Sul e Canoas, a cidade onde Ihuá vivia. Os procuradores querem que a Justiça de Taiwan receba o maior número de informações antes da próxima audiência, daqui a 2 meses. Em geral, se tem uma ideia muito preconceituosa no Brasil, no exterior sobre o Brasil. E nós queremos mostrar que somos um país em desenvolvimento, que tem as suas dificuldades, mas que tem plenas condições de cuidar, e principalmente a família, cuidar desse menino. Depois de 13 meses de espera, a família agora acredita que está mais perto de ter Ihuá de volta. A audiência, marcada para daqui a 2 meses, será a última chance para que os avós brasileiros e os tios taiwaneses apresentem seus argumentos. O juiz anunciará a sentença com base nessas informações. Muita coisa muda em 20 anos. O IBGE descobriu que o consumo do brasileiro ficou mais sofisticado em 2 décadas. A pesquisa divulgada nesta terça-feira mostra que os 100 produtos mais vendidos atualmente no país são industrializados, como os carros, computadores, telefones celulares. Produtos agroindustriais como arroz e carne bovina perderam espaço. O repórter Alberto Gaspar mostra o que mudou na preferência do consumidor e, por consequência, na produção da indústria. Um Brasil industrial com o menor peso agropecuário. É o que mostra a produção de 10 mil empresas registrada pelo IBGE em 99. A comparação é com um levantamento feito em 79. Em 20 anos, gasolina, óleo diesel e automóveis se mantiveram no topo do ranking de faturamento.
Os automóveis brasileiros mais do que dobraram sua participação nas vendas de produtos industrializados, de 1,9% para 4,2% do total. E é claro que o carro popular, que não existia há 23 anos, tem muito a ver com isso. E a gerente da concessionária lembra que os atrativos e facilidades para a compra dos populares só têm aumentado. As taxas de juros que são oferecidas hoje pelo fabricante também dão um grande estímulo, né? É um grande avanço, taxa zero. A pesquisa mostra que produtos como arroz beneficiado e carne bovina congelada deixaram as primeiras posições do ranking, substituídos, por exemplo, por medicamentos e cerveja. Esta última, por sinal, comemorando uma subida vertiginosa, do 41º para o 4º lugar. Dos itens agroindustriais, só alguns, como açúcar e suco de laranja, se mantinham em destaque. Conseguiram avançar a sua escala de produção, também se beneficiando dessa característica de serem produtos exportáveis. A listagem mais recente também registra produtos que em 79 eram pura ficção científica, como computadores portáteis e telefones celulares. A escalada de uma indústria mais complexa não é nenhuma surpresa, diz o professor de economia. Certamente a população sofisticou um pouco seu padrão de consumo nesse período. Essa transição ela acompanha mais ou menos uma tendência internacional. As principais economias, há uma transição dessa área agroindustrial para uma área mais de manufatura. Mas apesar da produtividade, da tecnologia, dos avanços no parque industrial brasileiro, o sinal amarelo está aceso. Em março, a atividade industrial em São Paulo caiu 1,7% em relação a fevereiro. A Federação das Indústrias do Estado, que fez os cálculos, prevê queda ainda maior nos próximos meses. E na véspera do 1º de maio, os trabalhadores ainda têm muito com o que se preocupar. O nível de emprego também caiu, 0,32% em março com relação ao mês anterior. E por causa do medo de perder o emprego, uma mega fusão anunciada hoje quase vira uma grande confusão. A General Motors assumiu o controle da montadora sul-coreana Daewoo. E a assinatura do acordo em Seul quase foi interrompida por manifestantes contrários à venda da empresa. 60 operários sul-coreanos invadiram o saguão do hotel onde acontecia a assinatura do contrato de venda da Daewoo para a General Motors. Os seguranças impediram que eles passassem para a sala de reuniões. Houve muito empurra-empurra. Em menor número, os manifestantes foram dominados e retirados do hotel. A cerimônia de venda continuou. Com esta assinatura, a GM e um grupo de sócios compraram 66% das ações da Daewoo, a terceira maior montadora da Coreia do Sul. De olho no mercado asiático, que é o que mais cresce no mundo, a GM conta agora com 3 novas fábricas, 2 na Coreia do Sul e uma no Vietnã. E veja a seguir, queda de braço. Israel volta a impedir missão da ONU de investigar suposto massacre em Jenin. Amor bandido. Jovem apaixonada simula o próprio sequestro para ficar perto do namorado. Será que eu posso economizar no DDD e DDI sem ter que ficar esperando a matriz ligar pra gente? Você pode. A Embratel tem a solução certa para sua empresa economizar nas ligações DDD e DDI. Criar soluções que respondem 100% às suas necessidades, só a empresa que o Brasil prefere. Só a Embratel. Com a Embratel, você pode. O que é isso? Mas vocês acabaram de almoçar, vão comer mais? É sobremesa. A gente tá super bem. Todo mundo tomou Luftal. Luftal Gotas e Luftal Max aliviam o desconforto e a sensação de peso no estômago causados por gases, devolvendo o bem-estar. Eu acho que eu vou querer um pedaço. Luftal, o bem-estar de sua família todos os dias. Até pouco tempo, eu seria considerada uma romântica sonhadora. Esta profissional está trabalhando para evitar que a prospecção de óleo e gás prejudique o meio ambiente. Ela quer preservar para as futuras gerações uma área de extraordinária beleza natural. E proteger a cultura local do choque do novo. É possível atender às demandas de energia sem ignorar as necessidades do planeta.
O curioso é que ela não é contra empresas de energia. Ela faz parte de uma delas. Essa galera está em busca da fama e cada um deles precisa se superar, se aperfeiçoar e se dedicar como nunca para conquistar o sucesso. Eu gosto disso. Eu sinto a música, eu acho que a música é um sentimento. E fique ligado, porque neste sábado vai rolar um super show onde eles vão ter que mostrar todo o seu talento e onde você vai poder escolher quem continua nessa emocionante disputa. Neste sábado, 4 da tarde. Fama. Uma história que tem todos os ingredientes para ser uma tragédia moderna, mas que de tão absurda chega a ser cômica. Uma jovem universitária de Brasília forja o próprio sequestro para tirar dinheiro dos pais e ir se encontrar com um namorado em São Paulo. A aventura custou caro para a família, para a polícia e principalmente para a garota, que agora responde por crime de estelionato. Veja na reportagem de Fabiana Santos. A notícia deixou perplexos agora à noite alunos e professores da faculdade onde Tatiana Januzzi, de 21 anos, estuda. Ela forjou? Nossa, sério? E todo mundo achando mesmo que ela tinha sido sequestrada. E aí ela vai e aparece com uma presepada dessa. Até ontem, todos os murais da faculdade tinham cartazes colocados pela família de Tatiana com a foto dela. Nunca imaginávamos que ela ia fazer esse tipo de coisa, né? Forjar um sequestro, que é uma coisa muito séria, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo mesmo. Tatiana é descrita pelos colegas como uma pessoa simpática, extrovertida e uma aluna que não faltava às aulas. Há uma semana, ela forjou o sequestro que teria acontecido na saída da faculdade. E depois, de madrugada, ligou para a mãe, pedindo os R$3.000 de resgate em nome dos supostos sequestradores. O dinheiro foi deixado pela família nesta praça, mas a estudante não apareceu. Só no dia seguinte, a polícia foi avisada e começou a investigar. Tatiana foi localizada no domingo neste albergue no bairro do Canindé, em São Paulo. Confessou que forjou o sequestro para encontrar um namorado que mora no Capão Redondo, um dos bairros mais pobres e violentos da capital paulista. Tatiana já está em Brasília, mas nem ela nem a mãe querem comentar a história. A família mora neste edifício de classe média, numa área nobre da cidade. Para a polícia, o falso sequestro custou caro. Foram mobilizados 4 delegados, 30 policiais e equipes anti-sequestro de vários estados. Tatiana Januzzi pode responder pelo crime de estelionato. E, logicamente, a Polícia Civil vai tomar as medidas administrativas cabíveis no sentido de ressarcir esses prejuízos para o Estado. Um ditador tenta se legitimar no poder através do voto popular. No Paquistão, resultados preliminares apontam uma vitória esmagadora do general Pervez Musharraf no referendo realizado hoje. O general, que tomou o poder depois de um golpe em 99, quer ter as rédeas do país por mais 5 anos. Os principais partidos políticos boicotaram o referendo, alegando que ele é inconstitucional. A vitória de Musharraf parece ter sido fácil, mas não graças a um maciço apoio popular. Houve um alto índice de abstenção. O general, que se autoproclamou presidente, deveria entregar o poder em outubro, mas diz que quer garantir a continuidade das reformas políticas e econômicas. Pervez Musharraf era considerado um pária pela comunidade internacional até se transformar em aliado-chave dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo no Afeganistão. E depois de receber uma lista de exigências de Israel, a ONU está disposta a desistir da missão que investigaria supostos abusos cometidos durante a ocupação do campo de refugiados palestinos de Jenin. Se houve ou não um massacre, agora dificilmente o mundo saberá a verdade. A queda de braço com Israel põe em xeque a credibilidade da ONU e do próprio secretário-geral. Desde o começo da ocupação, as versões foram totalmente diferentes. Para Israel, Jenin era um celeiro de terroristas e a ação militar foi legítima. Para os palestinos, houve um massacre. Esta foto aérea mostra a destruição do campo deixada pelas forças israelenses. Uma devastação comparada por um enviado da ONU à de um terremoto.
Jenin foi, sem dúvida, o cenário da batalha mais feroz da ofensiva militar. Foi também onde os israelenses sofreram o maior número de baixas. 13 reservistas mortos numa emboscada. Segundo os palestinos, foi a partir desse episódio que a natureza dos combates mudou e os tanques passaram a demolir o que encontravam pela frente. Com a ONU admitindo que perdeu a queda de braço, essas perguntas talvez nunca sejam respondidas. E veja a seguir, 1º de maio, alemães fazem protesto violento contra a globalização. Fraude no Brasiliense. O tamanho do gol do estádio de Luiz Estevão é menor do que manda a regra. Chegou o novo AOL 7.0 da América Online. Mais fácil, mais rápido, melhor. Já era boa, agora ficou melhor ainda. Sempre atualizada, sempre. Novo visual e mais segurança para os seus filhos. Ela vai assistir só o que deve para a idade dela. Um serviço sempre melhor. Muito bem atendida. 24 horas por dia. Simpaticíssima. É mais fácil encontrar o que você quer. Rapidinho. AOL Internet e muito mais. Meus amigos tinham e recomendaram. E eu provei e é ótimo. América Online, a internet mais fácil. Ligue agora, 0800 99950. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre eu quero viver essa metamorfose ambulante. Uma nova Ford já está nas ruas e isso é só o começo. Só na Sky você vai ver a Copa de todos os ângulos. São 6 câmeras interativas para você navegar. Ligue agora ou vá até uma loja Sky ou de eletrodomésticos. Torcedor apaixonado brasileiro, Três promessas vai andar Brasil inteiro. Vai fazer embaixadinha até Japão e torcer pelo Brasil ser campeão. Tartaruga né, tartaruga né, o Brasil vai dar olé. O senhor tem certeza que vai levar toda essa bagagem? Brahma, refresca com Brahma Brasil. Daqui a pouquinho, no programa do Jô, eu converso com o candidato à presidência da República pelo PPS, Ciro Gomes. Também com uma terapeuta da beleza, Malga de Paula. É daqui a pouquinho no programa do Jô. Um beijo do Gordo. Uou! O 1º de maio já começou a provocar distúrbios na Europa. Em Berlim, na Alemanha, a polícia entrou em choque com manifestantes que tentavam invadir um supermercado. Durante protestos contra o fascismo na Europa e contra a globalização, um grupo atacou o supermercado. A polícia foi recebida com pedras e garrafas, mas conseguiu dispersar os manifestantes com jatos d'água. O 1º de maio deve ser marcado por protestos em vários países da Europa, principalmente na França, ainda estarrecida com a chegada da extrema-direita de Jean-Marie Le Pen ao segundo turno das eleições presidenciais. Aqui no Brasil, o 1º de maio vai ajudar a baixar a fervura no caldeirão político. Caldeirão que parece estar preparando uma grande sopa de letrinhas. Veja só. PPS, PDT e PTB estão juntos com Ciro Gomes para a presidência. Mas nos estados, PDT e PTB não querem saber do PPS. Já o PMDB e o PSDB estão tentando resolver as pendengas estaduais para, enfim, fechar a chapa à presidência. Dá para entender? Veja a reportagem de Júlio Mosquera. PMDB e PSDB terminaram a semana passada com desavenças em 10 estados. Fora Goiás e Minas Gerais, onde não há mesmo como unir os dois partidos, as diferenças se mantêm apenas no Mato Grosso e no Pará. E nos dois casos, a expectativa é de contornar os problemas até o fim desta semana. O caminho estaria livre para o PMDB finalmente apresentar o candidato a vice na chapa do senador José Serra.
O vice preferido de Lula, o senador José Alencar, também trabalha para romper resistências do PL nos estados. Companheiros, nós vamos compreender que essa aliança vai fortalecer não só o PT como o PL. E nós podemos ir juntos e fazer um número até maior de deputados. Já Ciro Gomes vai ter de se esforçar muito para que a frente trabalhista não rate de vez. PDT e PTB nas eleições estaduais. Sozinho, o PPS teria dificuldades, principalmente para eleger deputados. Nós estamos dando apoio ao PPS no plano nacional. Não estamos dando apoio ao PPS no plano estadual. Eu acredito que o PTB e o PDT, se assim fizerem, estão abalando a candidatura de Ciro Gomes. Outra exigência do PDT e do PTB é que o senador Roberto Freire, que você viu aí agora, do PPS, deixe o comando da campanha de Ciro Gomes. Parece que esse vai ser um casamento que termina em incompatibilidade de gênios. O pretendente se encantou com a noiva, mas passado o tempo, a paixão virou bruma e desmanchou-se no ar. O comentário é de Franklin Martins. O clima entre os partidos da Frente Trabalhista, que apoia a candidatura de Ciro Gomes, está envenenadíssimo. A primeira trombada foi quando o PTB e o PDT de Leonel Brizola defenderam a aliança com o PFL. O presidente do PPS, Roberto Freire, ficou uma fera com a proposta. Agora, a briga é por causa do Rio Grande do Sul. Brizola não aceita, em hipótese alguma, a candidatura do ex-governador Antônio Brito. Já Roberto Freire não aceita o veto de Brizola. E como uma briga puxa a outra, o PTB e o PDT radicalizaram. Ou o PPS recua no Rio Grande, ou fica fora do palanque nos outros estados. A crise está formada. O interessante nessa história toda é que ninguém sabe qual é a posição de Ciro Gomes. No episódio do PFL, ele lavou as mãos. Agora está passando ao largo da crise. Deve saber o que está fazendo. Mas uma coisa é certa, se os bombeiros não entrarem logo em ação na frente trabalhista, o circo vai pegar fogo. E quando política e futebol quase se misturam. Acontece que o senador cassado Luiz Estevão tem um time de futebol, o Brasiliense, que está bem perto de chegar à final da Copa do Brasil. Mas acontece que hoje, no treino, descobriu-se que o estádio do time, o Cerejão, tem um probleminha no tamanho do gol. Num treino de reconhecimento, Levir Coupe, técnico do Atlético, reparou. É muito menor. Ao medir este gol do estádio Cerejão em Brasília, o treinador atleticano encontrou 7,20 metros de largura por 2,30 de altura. Área menor que o 7,32 por 2,44 das medidas oficiais. O estádio... A diferença pode fazer falta para os mineiros, que precisam fazer pelo menos 4 gols para garantirem a vaga na final. É uma área considerável, né? E depois nós temos as medidas oficiais do futebol, elas têm que ser respeitadas. Já comunicamos a diretoria do Brasiliense, se for possível para amanhã, né, colocar as traves nas condições normais. Fora de casa, até que o Brasiliense joga bem. Agora, em Brasília não ia entrar bola nenhuma. Roubo de trave é uma ideia genial. Mas como é que iam fazer gol? Bem, talvez os jogadores soubessem da maracutaia e o técnico Luiz Estevão treinasse eles para chutar no meio. Nada de bola nos cantos, no meio, no meio. Se isso virar moda, talvez fosse bom ver também se a marca do pênalti não está mais longe. Em vez de exame antidoping, é melhor detector de mentiras para os bandeirinhas e para o árbitro. E até os gandulas são suspeitos quando devolvem a bola. Será que é a mesma? No Brasil, os acusados querem que a opinião pública se acostume com eles. São simpáticos, sorriem nos jornais, têm até times de futebol para serem populares. Em suma, fazem um sucesso danado. Quando puseram Luiz Estevão em cana, lembram que tinha uma popozuda que subiu no muro da prisão e ficou gritando: gatinho, gatinho. Em suma, um sucesso. O corrupto entra na churrascaria e os homens comentam com inveja: lá vai ele, é espada, dá nó em pingo d'água. Por isso, depois do caso do time do Luiz Estevão, nos jogos de futebol de Brasília, talvez o juiz devesse ser um agente da Polícia Federal ou um procurador do Ministério Público. Um recorde histórico. A Receita Federal recebeu 15 milhões e 500 mil declarações de renda até às 8 horas da noite desta terça-feira. Um aumento de 20% em relação ao ano passado. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, atribui o crescimento à facilidade de se fazer a declaração por meios eletrônicos e também ao medo da famosa malha fina.
Esse número pode ainda aumentar. É que a Receita não tem o número exato de formulários entregues em papel, mas estima cerca de 500 mil declarações. E veja a seguir, janela aberta. Fotografias do supertelescópio Hubble revelam galáxias a milhões de anos-luz da Terra. Esforço pessoal. Enquanto cartolas discutem o futuro do esporte, atletas sobrevivem com dedicação e criatividade. E os sacrifícios que a gente faz para ficar mais bonita. Sabe como manter dentes brancos e bonitos sem fazer força? Com o Happy Dent White, a goma de mascar sem açúcar que evita a formação de placas, reforça o esmalte dos dentes e refresca a boca. Happy Dent White, prazer em sorrir. Você quer estudar direito em uma grande faculdade? Então, tome agora mesmo uma decisão que vai mudar a sua vida. A FADISP, Faculdade Autônoma de Direito, você terá aulas com professores mestres e doutores, em turmas de no máximo 40 alunos. As disciplinas na FADISP são diferenciadas, incluindo português e inglês instrumentais, informática aplicada, entre outras. As inscrições vão até 20 de junho. FADISP 3885-4009. Inscreva-se. Essa é sua última chance. Prepare-se para o melhor do mundo. Participe da promoção da Gillette, Duracell e Oral-B, com prêmios incríveis, carros, viagens para a final da Copa do Mundo FIFA e a chance de ser comentarista de TV. Pegue o regulamento nos pontos de venda e participe. O futebol no Brasil é diferente do futebol nos Estados Unidos. No Texas, esse é um gesto de comemoração. Mas na Itália, é um verdadeiro insulto. Aqui, o vermelho é sinal de azar. Já na China, vermelho é sinal de sorte. O HSBC está em 81 países e conhece muito bem cada um deles, especialmente quando o assunto é dinheiro. No Brasil e no mundo, HSBC. Olha, o Honda Civic é um carro completo, seguro, confortável, tem tecnologia de ponta, tudo nele é de série. Motor de alumínio de 16 válvulas, um espaço interno que cabe toda a família e um porta-malas animal. Se ele não aprovar, a gente não leva. Honda Civic, além de muito espaçoso, é lindo. Amor possessivo, ciúme doentio, o que pode levar alguém a submeter a própria mulher a violentas humilhações. Eu acho que a beleza dela incomodava ele. Você vai acompanhar a história dramática desse casamento que terminou em assassinato. E também a busca a um psicopata que ataca mulheres no Espírito Santo. Este homem casado, pai do menino, estuprou pelo menos 5 mulheres em apenas um mês. Nesta quinta, depois de O Clone, em Linha Direta. Uma janela para o universo. A Agência Espacial Americana apresentou ao mundo fotografias de galáxias muito distantes e até então desconhecidas. As imagens produzidas pela nova câmera de pesquisa avançada da NASA vão permitir o estudo dos lugares mais remotos do espaço. São as primeiras imagens produzidas pela câmera instalada em março no telescópio Hubble. Esta fotografia mostra uma galáxia a 420 milhões de anos-luz da Terra. Por causa do formato, ganhou o nome de Girino. A cauda, na verdade, foi formada por uma pequena galáxia azul que atravessou a galáxia maior e agora está se afastando. 200 milhões de anos-luz da Terra, elas estão destinadas a se fundir numa mesma galáxia, como mostra a animação. Vamos poder pesquisar galáxias que nasceram 13 bilhões de anos atrás, disse o astrônomo Roland Ford, da Universidade Johns Hopkins. Os cientistas acreditam que ao abrir uma janela para o passado das galáxias, vai ser possível prever o futuro da Via Láctea e do planeta em que vivemos. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 10 trilhões de quilômetros. E a estrela de Gustavo Kirten volta a brilhar. Guga venceu com tranquilidade o russo Nicolai. Cada vitória agora é como se tivesse ganho um torneio. Terminou o jogo, sei lá, dá vontade de se atirar no chão.
contente. Já falei com a minha mãe, ela chorou já de emoção, porque ninguém não está mais acostumado, parece que está tudo começando de novo. O adversário de Guga será o sueco Magnus Norman. Os dois tenistas têm pelo menos 3 coisas em comum. A mesma idade, 25 anos, já ocuparam o posto de número 1 do mundo e realizaram a cirurgia no quadril com o médico americano Thomas Bird. Copa dos Campeões, o Bayer Leverkusen empata com o Manchester United e é o primeiro finalista do principal torneio de clubes da Europa. Veja os gols. O time alemão, que tinha vantagem de empatar por 0-0 ou 1-1, começa perdendo. Roy Keane faz 1-0 Manchester. Ele dribla o goleiro para abrir o placar. Zé Roberto começa a jogada do gol de empate. Basturk toca para Neville, que marca um golaço. Final 1-1. O Bayer Leverkusen decide o título com o vencedor da semifinal de amanhã entre Real Madrid e Barcelona. Enquanto os políticos e os dirigentes discutem qual é o melhor caminho para o esporte brasileiro, atletas lutam diariamente para superar os seus próprios limites. Anônimos, sem incentivo e sem a menor perspectiva de projeção para o futuro, eles são o maior exemplo de perseverança e de amor ao esporte. A reportagem é de Celito Esteves. No Fórum Internacional em Florianópolis, uma jogada ensaiada. Políticos, dirigentes e atletas se reúnem por 3 dias para repensar o esporte no Brasil. Coincidência, pertinho do auditório, o exemplo do descaso de um esporte olímpico que convive com a solidão. A gente fica treinando o dia todo para apresentar aqui. Quando a gente vai entrar na quadra, né, a gente finge que não tem ninguém. Dependendo do lado que se olha, não é preciso fingir. A graça da ginástica rítmica, na maioria das vezes, é um programa familiar. Um campeonato como este, em Santa Catarina, reúne uma centena de atletas, técnicos, juízes. O público nem sempre chega a isso. Tão doce e ao mesmo tempo tão cruel. A ginástica carece também de apoio financeiro. Muitas equipes que embelezam os ginásios só sobrevivem graças a um improviso na arquibancada, de real em real. Depende da competição, a gente tira entre 150 e 200 reais. Bolo de chocolate, docinhos, é o que alimenta o sonho de muitas jovens atletas. Substitui o apoio que poderia chegar por outros caminhos. Na maioria das vezes, os projetos bons que seriam de incentivo acabam na gaveta. Aí o ponto X do encontro, como abrir a gaveta e a cabeça para novas ideias? A transformação passa a ser vista como a necessidade de se definir uma política para o esporte nacional voltada ao social, à base, à comunidade, à escola, né? Um passo que se dê aqui já vale, mas é importante que seja rápido e que se estenda a imensa relação de esportes que convive com a falta de apoio. Isso para evitar o desperdício de talentos de mais uma geração e o adeus antes da hora. Que belo exemplo desses meninos, hein? O Jornal da Globo termina aqui. Você viu que vai estar nas manchetes dos jornais desta quarta-feira. O nível da atividade industrial cai em São Paulo, o de emprego também. Entrega da declaração do imposto de renda bate recorde histórico. Amanhã a gente volta. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo.